Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar finalmente então da grande obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Mas vamos começar primeiro com crítica literária, né? O que é crítica literária? Para a gente manter assim, né, uma ordem de leitura, né, que são 7 volumes, que vai gastar em torno de 9 vídeos, né? Nós vamos gastar 9 vídeos para falar, né, da obra toda do Marcel Proust. Com esse vídeo, então, serão 10, né? 10 vídeos dedicados a Marcel Proust. Vamos começar então com a parte que Marcel Proust não vai falar não vai fazer literatura, vai falar sobre literatura, né? A gente sabe que a crítica literária vai trabalhar justamente o que é literatura, né? Quais os seus âmbitos, né? Até onde vai a literatura, quem faz a literatura, quem consome a literatura, né? O que é a vida literária, né? Então é isso que a crítica trabalha. A gente sabe que tem a obra, né? Você tem aqui o livro, a obra, né? Alguém escreveu, ou seja, o autor, a autora, e alguém vai ler a obra, né? Então você tem o leitor e a leitora. Então esse triângulo aí. E aí ele vai trabalhar aqui falando sobre a questão do Sainte-Beuve, né? O Sainte-Beuve era um crítico literário da época, né? Lá no final do século XIX. E ele trabalhava muito a questão ali da intenção do autor. Ou seja, é importante saber o que o autor quer dizer. E questões biografemas também, né? Ou seja, biografia do autor, né? Então, ou seja, para você conhecer um autor, você tem que ser amigo dele, né? Então, até o Proust ironiza aqui, né? Quer dizer que eu vou entender melhor a obra do Stendhal se eu for amigo do Stendhal. Eu vou entender melhor a obra do Baudelaire se eu for amigo do Baudelaire. No entanto, o Sainte-Beuve deixou muita gente passar, né? Ele não reconheceu a obra do Baudelaire, não entendeu muito a obra do Balzac, do Flaubert, né? Então, ou seja, muita gente que o Sainte-Beuve exaltou na época, a gente nem lembra mais, né? Então, essa questão da crítica tem esse problema aí. O pessoal exalta na época essas personalidades que depois passam 50 anos, ninguém dá ideia, ninguém sabe, né? E ele que não percebeu o Baudelaire, o Flaubert, né? Aquela transição romantismo, realismo, né? E aí ele vai criticar também o Taine, né? O Taine é Taine, era a questão também da historicidade, a historicidade das obras, né? Então ele vai considerar, né, o Hippolyte Taine, ele vai falar da questão da academia, ele é da academia francesa e ele vai falar do positivismo, né? Então vai influenciar ali o realismo, o naturalismo, o Émile Zola, só que o Émile Zola vai fazer crítica, né, ao Taine, justamente porque o Taine não considera a individualidade, né, a questão do autor. E aqui também, né, vai ter essa crítica do Proust, porque o Proust fala assim, ó, você está reduzindo o autor a uma pessoa, e o autor, na verdade, é uma marca autoral, né? O autor é um estilo, é um gênio de escrita, né? Então a gente fala muito de estilo hoje em dia, ou seja, você lê várias obras, né? Você lê várias obras do Baudelaire, você lê várias obras do José Saramago, e aí você encontra ali algumas coisas, ó, isso aqui é o livro do Saramago, então é uma marca autoral, né? Que é muito difícil, né? É uma coisa muito difícil você ter um estilo, e é isso que faz, não é você saber tudo da vida do Proust, né? Onde ele viveu, o que aconteceu, ou saber tudo da vida do Saramago, ler a biografia. É claro que ler a biografia te dá uma visão a mais, né? Mas imagine que cada livro que você for ler, você lê a biografia do autor. Então você vai ter que ler 2 livros, certo? Então aqui ele fala, não, você pode ler vários livros do mesmo autor e perceber se tem ali em comum um olhar, uma visão do mundo, né? Então é isso que ele está considerando. Agora o Taine, ele considera a questão mais historiográfica, né? Ele considera, por exemplo, o meio, a raça, e considera o momento histórico, né? Então é mais historicismo. Tem essa escola também, né? A escola de historicista vai considerar, além da biografia, o momento histórico, o contexto histórico, né? Então, essas escolas biografistas, né, de biografias, de biografemas, foram seguindo, né, ao longo do século XX, mas só que ao longo do século XX foram surgindo as escolas contrárias, que é o que? O formalismo, né, o pessoal do estruturalismo, que foram pegando o que? O texto. Então o texto vale por si mesmo, vale o que está escrito, né? Então você lê o livro e lê o texto. Né? Não preocupa muito com o Proust, né? Quem que foi o Proust, onde que ele viveu, o que ele fazia, né? Então o texto pelo texto, né? É igual depois, né? Depois, aí a morte do autor, né? Você lê o texto, a morte do autor. Agora voltou-se muito a preocupar com o autor, né? Voltou-se a instância do autor, inclusive a autoficção, né? A literatura de testemunho, em que muitas vezes o autor se confunde com um narrador, um personagem da história, né? Então voltou-se novamente agora, você vê o escritor dentro da obra que ele está escrevendo, né? Ele fica comentando a obra, os limites que ele está escrevendo, as lembranças que ele tem. Então a autoficção voltou aí nos últimos 20 anos, né? Muita gente gosta de investir nisso, sendo que a gente achava que o autor tinha morrido, né? E aí também, em paralelo, tem a estética da recepção. O que é a estética da recepção? É a preocupação com o leitor, né? Lembrar do livro do Ítalo Calvino, né? Ítalo Calvino tem um livro chamado Se um Viajante na Noite de Inverno,
Este livro vai acontecer o seguinte: ele vai narrar a história na segunda pessoa, né, como se fosse você entrando na livraria, comprando o livro dele, etc. Então, dirigindo-se a você. E aí, essa questão de um ênfase no leitor, né? Quem que é o leitor? Quem que é o leitor da literatura? E aí, a estética da recepção vai analisar um livro, por exemplo, como é que esse livro foi lido lá quando foi lançado, né? Como é que vai ser lido hoje? Você pode pegar um livro, igual a gente faz, por exemplo, com Animal Farm, né, a Revolução dos Bichos, do George Orwell, e como é que esse livro foi lido nos anos 40, como é que ele foi lido nos anos 50, como é que é lido nos anos 80, como é que é lido hoje. Então você tem um livro, que é o mesmo livro, escrito pelo mesmo autor, né, ou seja, existe um autor chamado George Orwell, que fez o livro chamado Animal Farm, e existem várias pessoas lendo esse livro ao longo de 50, 100 anos. E aí cada geração vai ler de um jeito, num período histórico diferente, né, com uma visão diferente, com ferramentas de interpretação diferente. Então, você tem alguém interpretando um texto, então não é só um texto, né? Então, esses são elementos da crítica literária. E aí, esse livro aqui, então, o Proust vai dar ideias, vai dar sementes para a sua própria criação literária, que são aqueles 7 livros lá, né, Em Busca do Tempo Perdido, que é, por exemplo, os 7 livros, né, que começam com a memória. Então, ele está lá pensando na vida, né, criando a obra a partir da própria vida, mas mostrou o seguinte: olha, não confunda o autor com a obra, né, com o personagem aqui. Então, esse cara aqui do livro não sou eu, apesar que tem ele, né, porque as memórias são dele. Mas ele está falando assim: olha, na verdade aqui tem tudo um trabalho de memória pela ficção, né, ou seja, você vai recuperando a memória, só que você vai preenchendo as lacunas com ficção. E aí ele vai lançar então 7 livros, que são No Caminho de Swan, né, que é ou O Lado de Swan também, né, e a Sombra da Jovem Flor, O Caminho de Guermantes, que aí nós vamos gastar uns 2 vídeos, porque é um livro extenso, né? Sodoma e Gomorra também, né? São dois vídeos que a gente vai gastar. A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Redescoberto, né? O tempo que vai ser reencontrado. Ele vai, é um ciclo, porque aí ali, no Tempo Redescoberto, ele vai ter a fórmula, né? Então aquela famosa cena de ele achando lá um biscoitinho lá, né? Mergulhando no chá, aí quando ele come, lembrando a infância, né? Então muitas vezes as músicas que ele ouvia, né? Lá na Belle Époque, né? Belle Époque, aquela bela época da França, né? Aquelas músicas da época. Então ele pedia para as orquestras tocarem, né? Não tinha MP3, não tinha lá o toca-fita, então ele pedia para as pessoas tocarem, para ele ficar lembrando, quando eu ouvi essa música, né? Nisso, né? A memória. Muitas vezes você ouve uma música, você lembra, quando eu tinha 20 anos eu ouvi essa música, né? Essa música me lembra certa coisa da minha vida. Então ele percebia isso. Então um cheiro, né? Um cheiro que ele sentia, né? Ele ia no mercado, sentia um cheiro de um produto lá, um tempero. Quando eu visitei tal lugar. Então, ou seja, a memória é disparada por esses gatilhos, né? Então, um sabor, um cheiro, uma imagem, né? Você tira uma foto, e aí a partir da foto você vai ver na foto assim, quando eu tirei essa foto, foi o aniversário da família. Então é isso que ele vai recuperando para criar a obra do Tempo Perdido, ou seja, ele vai buscar como se fosse reconstituir esse tempo perdido, né? Então a gente vai gastar aqui uns, né, além desse vídeo, mais 9, porque tem obras aqui que são complicadíssimas, né? Se você fazer um resumão, fazer uma análise. Então essa já é complexa a obra, até porque ela é circular, né? Então ao longo da obra ele vai analisando coisas, né? E vai repetindo. Por exemplo, na primeira obra você tem vários assuntos que vão se repetir durante todos os volumes, né? A questão do ciúme, a questão da possessividade, né? A questão de você não recuperar suas memórias, a questão de você se prender a uma certa infância idealizada, né? Então ele sempre fica ali ligado com a mãe, com a avó, né? Sempre voltando à infância, né? Porque ele teve alguns momentos da juventude. Então fica aquele homem lá de idade, né? Assim, da maturidade, e sempre lembrando que as mesmas memórias, quando eu era jovem, quando eu era... Então é um processo repetitivo, né? É um processo repetitivo da memória. A memória faz isso. E a memória não segue uma linha linear, né? Hora você lembra uma coisa, você lembra outra, você tem que, tem isso, né? Então Pedro Nava, que é um memorialista breve, Pedro Nava, que nós vamos comentar futuramente ano que vem, né? O Pedro Nava, ele também teve dificuldade. Então ele foi ali fazer um registro da família, né? Análise do que ele viveu, né? Onde ele trabalhou, os movimentos literários que ele participou, né? Então é isso, é você tentar organizar as memórias, que elas não são lineares, né? A memória tudo se encaixando, né? Uma memória puxa a outra, você lembra uma coisa antes de outra. E aí nesse livro aqui não é uma literatura, mas ele vai estar analisando. Então ele vai analisar neste livro aqui, né, contra o Sainte-Beuve. Ele vai falar então do método Sainte-Beuve, que esse método Sainte-Beuve é aquele de analisar a intenção do autor, né? Você saber o que o autor querendo, os amigos do autor, a biografia, né? Tem que fazer o autor, etc.
E aí ele vai falar também aí ele vai criticar o Saint-Beuve, porque o Saint-Beuve, os amigos dele, né, os amigos com quem ele tinha contato lá, ele não entendeu a obra, né, não entendeu o Baudelaire, não entendeu o Balzac, não entendeu o Flaubert, e aí ele vai falando aqui desses autores, né? Então, além do Baudelaire, do Balzac, do Flaubert, ele vai falar, por exemplo, do Gerhard Nerval. Gerhard Nerval é um poeta assim, né, bem hermético, bem místico, né, bem romântico, né? Futuramente também a gente vai ter que reler essa obra, porque é importantíssimo, né? O Gerhard Nerval também está na mesma vibe ali do William Blake, né? Do Novalis, né? No século XX tem o Rilke, né? Que é aquela poesia mais mística, mais introspectiva, mais, né, ligação com a divindade, né? Temas são tanto quanto herméticos, né, assim, difíceis só para os iniciados. Então, que inspirou o simbolismo, né? O simbolismo é uma poesia mais fechada, né? E também inspirou o surrealismo no século XX. Então, isso é interessante, né? Você pode fazer essas ligações aí, ó, William Blake, Novalis, Gerhard Nerval, simbolismo, Baudelaire, e chegar ao quê? Ao surrealismo. Então, eu tenho vídeo sobre isso aqui, né? Essas ligações aí, essas famílias literárias. E aí ele vai falar, inclusive ele vai destacar o Gerhard Nerval, né, os dois livros dele, a Silvia, de 1853, e a Aurélia, de 1855. E vai falar da tradução, né, que o Gerhard Nerval fez do Fausto de Goethe, né, que vai lembrar isso, que traduziu do alemão para o francês. Né. E aí lembrando sobre o Baudelaire, que é o maior poeta do século XIX, né, e que o Saint-Beuve não entendeu isso, né? Que o Baudelaire é o maior poeta do século XIX. Tem um livro interessantíssimo do Jean-Paul Sartre, que chama Baudelaire, né? Que aí também trabalha essa questão, vai analisar a importância do Baudelaire. Até hoje, Baudelaire, né? Super atual, é o poeta do século XIX, ok? Sobre o Proust, então, nós temos, né, essa obra brasileira, né? Paulo Venâncio Filho, que prima entre si, e ele vai comentar aqui as ligações possíveis, né, entre Proust e Machado de Assis, né, a questão do ciúme, a questão da possessividade, a vida burguesa, a decadência, né, o ceticismo. Então, tá interessantíssimo essa obra aqui, foi um presente, né, essa obra aqui é um presente olha o branco acontecendo, né? Quando eu preciso, o Robson Gurgel. E esta obra é presente do poeta e crítico literário Vinícius Fernandes Cardoso, hein? Não posso deixar o crédito. Vinícius Fernandes Cardoso, agradecer, e o Robson. E interessante também, você pode escrever um livro desse aqui, reescrever relações, por exemplo, entre Machado de Assis e Balzac, Machado de Assis e S. de Queiroz, né? Então é interessante essas famílias literárias. O Harold Bloom trabalha muito isso, né? Famílias literárias, né? Ou seja, autores que vão seguindo, se influenciando, né? O Borges também fala disso, né? As influências de Kafka, pessoas que já eram Kafka antes do Kafka, os precursores de Kafka, né? Porque temos o Kafka, nós entendemos então os antecessores do Kafka. Então, porque nós temos o Proust, nós entendemos os antecessores do Proust, e hoje entendemos os sucessores do Proust, não é isso? Muito bem, e também para crítica literária, já que o assunto do vídeo é crítica literária, né, tem essa obra do Bakhtin, que é o formalista, né, ou seja, o formalista é aquele que vai trabalhar, assim como o estruturalista, vai trabalhar formas e estruturas do texto, né, o formalismo russo e o estruturalismo francês, né, trabalham muito isso, ou seja, não está muito preocupado com o autor, não, apesar que aqui, quando ele fala do Dostoiévski, ele tem algumas questões biográficas do Dostoiévski e tal, mas aí você tem que analisar o quê? Quem é, né, o Dostoiévski no texto? O Dostoiévski está defendendo qual personagem? Ou o Dostoiévski são todos os personagens? Por isso tem que a questão do dialogismo, né? Polifonia, são várias vozes. Nós estamos relendo Irmãos Karamazov, e aí você pergunta, quem que é o Dostoiévski na história, né? Então, o Dostoiévski é o Ivan, o Dostoiévski é o Dmitri, o Dostoiévski é o Alyosha, né? O Alexei, né? É claro que a gente, sabendo da biografia do Dostoiévski, estou hoje bem inclinado a achar que a voz do autor no livro é o Alexei, né? O Alyosha, que é a questão do existencialismo cristão. Mas quando você lê a obra toda, fica ali, ele cria tão bem os personagens que você, né? Shakespeare, por exemplo, Shakespeare, né? O próprio James Joyce falou, né? Quem é o Shakespeare? O Shakespeare é o Hamlet, né? Ou é o Horácio? Quem que é o, né? Então o Shakespeare, ele cria todos aqueles personagens, a gente não sabe quem é ali que é o Shakespeare, né? Ou todos são Shakespeare, né? Todos são Shakespeare. E aí, então, todos, ou seja, o Dostoiévski cria alguma coisa, né? Tinha uma crença. Então, ele pode ser ao mesmo tempo o Ivan e o Alexei, né? Então, é essa questão. Vamos analisar também quando a gente continuar lendo, né? O Dostoiévski, tem mais 2 vídeos sobre o Dostoiévski, os Irmãos Karamazov. Nós vamos usar, então, Bakhtin, né? A problemas na poética, ou seja, na escrita, né? Na literatura do Dostoiévski, não é isso? Então, fica aí as dicas de né? Crítica literária, Bakhtin, do Venâncio Filho, né? E claro, o Proust, né? Proust também fez crítica literária,
né? Muito bom aqui os artigos dele falando, né, dessa percepção, né, que os críticos têm, e muitas vezes os críticos erram, né, que eles acham que coloca o cara lá em cima e depois de 20 anos ninguém lembra mais, né? E aí o cara não vê o maior poeta do século XIX, que é o Baudelaire, ok? Então, a língua francesa, hein? Porque também tem o Otto Wittmann, hein? Tem os dois aí, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.